Olá pessoal, vamos gravar mais um vídeo, né? Dessa vez a gente vai falar sobre análise de circuitos com diodos, tá? Então, vamos imaginar um circuito que a gente tenha mais ou menos com esse jeitão aqui. Uma fonte DC, um pequeno resistor, e aqui um diodo. Vamos dizer que nós temos um circuito aqui assim, tá? Vamos supor que por aqui passa uma corrente ID, certo? E que aqui eu tenho uma queda-tensão VD sobre o diodo, tá? Então, para VDD, perdão, né, tensão de alimentação, maior do que 0,5 volts, a gente vai assumir que esse vai ser o limiar de condução do diodo. A gente pode dizer que o diodo entra na região de polarização direta, e eu posso escrever que ID vai ser igual a IS elevado a tensão no diodo dividido por NVT, da tensão térmica, certo? Eu também posso fazer o seguinte, tá? Eu posso escrever a equação de malha, né? Ou escrevendo a equação de malha do circuito, eu posso dizer que eu começo aqui, né, eu tenho VDD, né, então eu vou ter VDD menos a queda-tensão no diodo, VR, menos a queda-tensão no diodo VD, tá? Eu falei queda-tensão no diodo aqui, né? Não, seria VDD, menos a queda-tensão VR em cima do resistor, menos a queda-tensão no diodo VD, tá? Isso aí tudo tem que dar igual a zero, tem que fechar a malha, certo? Então eu posso dizer que VDD menos, no lugar de VR eu vou colocar R e D, tá? Menos VD igual a zero. E a partir daí eu posso escrever que a corrente ID vai ser dada por VDD menos VD dividido por R. E aqui eu tenho uma equação 1 aqui, tá? E aqui eu tenho uma equação 2, ambas relacionadas a ID, tá? Ambas relacionadas a ID, certo? Então, se eu sei quem é IS, que é a corrente de escala, se eu sei quem é o N e sei quem é o VT, que é a tensão térmica, então eu tenho duas equações e duas incógnitas. Quais são as duas incógnitas? ID e VD, certo? Então, a partir daí, a gente pode resolver esse circuito. Uma forma é através da chamada análise gráfica. Análise gráfica. Na análise gráfica, vamos tentar desenhar aqui da melhor maneira possível. Deixa eu ver se eu consigo. Tentar fazer grande para ficar fácil de desenhar. Então, eu vou ter aqui a corrente I, aqui eu vou ter a tensão V, tá? E aqui eu posso desenhar o seguinte. Aqui eu vou ter VDD sobre R, e aqui eu vou ter VDD. Que extremos são esses? Ora, quando eu tiver que a corrente é nula, né? Quando eu tiver aqui, ó, que a corrente D é zero, tá? Que a corrente D é zero, eu vou ter que VD vai ser igual a VDD sobre R. Tá? Por outro lado, quando eu tiver, né, que VD for igual a VDD,
Então, esse numerador aqui zera e a corrente D será nula. Né? Então, para V igual a VDD, para tensão no diodo igual a VDD, eu vou ter corrente nula. E aí eu tenho esse ponto aqui. Essa reta que eu traço aqui, ela é chamada de linha de carga. Tá? Então, esse aqui é chamado de linha de carga. Por outro lado, eu tenho uma outra curva aqui que é importante, que é a do diodo, certo? A do diodo. E aí, nesse ponto, onde eu tenho uma interseção entre as duas curvas, tá? Nesse ponto aqui, ó, espera aí que não ficou bom não. Pronto. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, nesse ponto aqui, certo? Eu tenho o valor de VD e tenho aqui o valor de ID, que satisfazem aquela equação, tá? Então, essa linha de carga, ela tem inclinação dada por menos 1 sobre R, certo? Essa outra curva aqui é a característica IV do diodo, e a interseção entre essa reta e essa curva, esse ponto aqui, ele me dá a solução das equações 1 e 2. Então esse é o método chamado de análise gráfica, tá? E aqui, ó, esse ponto aqui é chamado de ponto de operação. Certo? Esse é o ponto de operação. Um outro método é chamado de análise interativa. Então, análise interativa. Então, na análise interativa, eu vou ter o seguinte: considerando a equação I igual a IS é elevado a V dividido por NVT, certo? Eu posso fazer o seguinte: para uma tensão V1, corresponde uma corrente I1 passando pelo diodo da seguinte maneira: I1 vai ser igual a IS elevado a V1. Esse V1 aqui é maiúsculo, tá, pessoal? Deixa eu redesenhar aqui.
Então fica V1 sobre NVT. Eu posso dizer então que da mesma forma, para V2 e I2, eu posso escrever que I2 vai ser igual a IS elevado a V2 sobre NVT. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte, que I2 dividido por I1 vai ser igual a IS elevado a V2 sobre NVT dividido por IS elevado a V1 sobre NVT. Cancela os IS, tá? E eu posso dizer então que I2 sobre 1 vai ser igual a E elevado a V1 menos... Deixa eu puxar isso aqui um pouco para baixo, para ficar um pouco mais separado. Eu trouxe que não devia. V1 menos V2 sobre NVT. Tá? Então, aplicando o logaritmo na base neperiana dos dois lados, eu posso escrever que V2 menos V1 vai ser igual a NVT ln de 2 sobre 1. E eu posso usar essa expressão. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, para ilustrar essa ideia, tá? A gente vai fazer um exemplo. Exemplo. Então a gente vai supor o seguinte circuitinho aqui, ó. Circuito bem simplesinho. Então aqui eu vou ter 5 volts. Aqui eu vou ter 10 quilômetros. Tá? Então vamos lá. Primeira questão, no item A, a gente vai dizer o seguinte. Item A. Para VD igual a 0,7 volts e realizando a análise interativa, eu posso dizer o seguinte, que ID vai ser igual a VDD menos VD sobre R, que portanto vai ser igual a 5 menos 0,7 sobre 10K, ou seja, eu posso dizer que ID vai ser igual a 0,43 mA. Certo? Agora notem o seguinte, qual foi o valor que eu usei para cada tensão em cima do diodo? Eu chutei 0,7. De onde é que eu tirei 0,7? 0,7 é o númerozinho mágico do modelo da cada tensão constante. Tá? Só que eu posso tentar melhorar isso. Então, tentando melhorar esta estimativa por interação, tá? Eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que V2 menos V1 vai ser igual a NVT ln de 2 sobre 1, tá? Aqui nesse caso, a gente vai querer uma melhor estimativa da tensão no diodo, em vez do 0,7 do modelo daquela tensão constante. Então eu vou considerar V2 a ser determinado, menos V1. Quem vai ser V1? V1 é o chute que eu tinha antes. Quanto era o meu chute?
0,7 volts. Então isso aqui vai ser igual a NVT, N é igual a 2, VT é igual a 25 vezes 10 a menos 3, ln de I2. Quem é I2? Ora, I2, veja, se eu usei 0,7, se eu usei 0,7 para calcular essa corrente, então eu estou considerando que V1 é 0,7 e que I1 é 0,43. Tá? Então aqui eu vou usar, vamos botar aqui no denominador, no lugar de 1, eu vou usar, desculpa pessoal, me equivoquei aqui, tá? Então veja, a gente está assumindo o seguinte aqui, é que me faltou dar um dado para vocês, certo? No enunciado aqui é dito o seguinte, que para VD igual a 0,7 volts e D igual a 1 mA. Então essa informação é dada para a gente, certo? Então aqui, nesse iniciozinho aqui do item A, o que é que eu fiz? Eu chutei que a tensão em cima do diodo era 0,7. E a partir daí eu calculei uma corrente. Então agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou considerar 0,7 e 1 mA como sendo a tensão V1 e a corrente I1, que aparece nessa expressão. Então V1 é 0,7 e I1 é 1 mA. Então aqui eu vou botar 10 a menos 3. Quem vai ser I2? Né? Quem vai ser I2? I2 vai ser esse valor que eu estimei aqui. Então aqui eu vou botar 0,43. Ficou horrível o meu 3, deixa eu arrumar. Vezes 10 a menos 3. Vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 cancela com esse 10 a menos 3, certo? E aí, olha, vejam só, eu tenho aqui V1 e 1. E aqui eu tenho a minha estimativa da iteração anterior de corrente, e eu vou tentar calcular uma melhor estimativa de tensão V2. Resolvendo essa expressão, tá, eu vou obter que V2 vai ser igual a 0,663 volts. Note que não deu 0,7, mas deu um valor próximo. Tá? Então eu vou seguir o processo iterativo e vou fazer o seguinte, ó, refazendo. Refazendo o quê? Eu vou refazer esse cálculo aqui, ó, porém no lugar de chutar 0,7 eu vou botar esse valor aqui. Então eu vou refazer a conta, eu vou ter que ID vai ser igual a 5 menos 0,663 sobre 10K. Isso aqui vai me dar um ID igual a 0,434 mA. Note que deu um valor próximo, aqui tinha dado 0,43, aqui deu 0,434. Vamos seguir o processo iterativo. Refazendo o seguinte, V2 menos V1 igual a NVT ln de 2 sobre 1. Então, o V1 e o I1 que nós vamos usar são os mesmos que nós usamos na iteração anterior, ou seja, 0,7 e 1 mA. Por quê? Porque esses valores nos foram dados, eles vieram do datasheet do nosso diodo. Tá? Então o que eu vou tentar é melhorar a minha estimativa, usando uma versão melhorada dessa corrente 2, eu vou tentar obter uma estimativa melhorada de V2. E aí quando eu substituir os valores, né, eu fizer V2 menos 0,7 igual a 2 vezes 25 ,
vezes 10 a menos 3 ln, né, de 0,434 vezes 10 a menos 3 sobre 1 vezes 10 a menos 3, cancela, e eu refizer essa conta, eu vou obter V2 igual a 0,663 volts de novo. Então, para essa mesma quantidade de casas decimais que eu estou trabalhando, o processo iterativo já não serve, ele convergiu. Se eu quisesse uma precisão maior, usasse mais de 4 ou 5 casas decimais, eu muito provavelmente ia ter que rodar o processo iterativo mais algumas vezes. Tá? Então, esse é o item A da nossa questão, do nosso exemplo. No item B, tá? Então, o item A é fazer pela análise iterativa. Tá? O item B, agora, a gente vai resolver usando o modelo linear por partes. Tá? Então, no modelo linear por partes, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui a minha fonte de 5 volts, o meu resistor R de 10K, e aqui eu vou ter o diodo ideal, a fonte VDO e o resistor RD. Então, esse aqui vai ser RD, esse aqui vai ser VDO, e aqui é um diodo ideal. Tá? E ele vai dar aqui o seguinte, que VDO vai ser igual a 0,65 e vai dar que o RD vai ser igual a 20 ohms. Então, baseado nisso, né, escrevendo a equação disso aqui, eu posso dizer o seguinte, né, que o ID vai ser dado por essa tensão menos essa, dividido, tá, pelo somatório dessa resistência com essa. Então, isso aqui vai ser igual a 5 menos 0,65 dividido por 10.000 mais 20. E daqui eu posso dizer que o ID vai ser igual a 4,35 dividido por 10.020, e isso aqui vai me dar um ID de 0,434 miliampere. Tá? Continuando, né, deixa eu puxar essa expressão um pouco para cima, para liberar espaço para fazer ainda nessa página mais uma coisa. Aqui eu vou dizer o seguinte, que a minha tensão VD vai ser igual a VDO mais RD e D. Portanto, isso aqui vai ser igual a 0,65 mais 20 e não vai caber. Poxa vida, deixa eu fazer embaixo aqui. Né? Então, VD vai ser igual a 0,65 mais 20 vezes 0,434 mili, o que vai me dar 0,659 volts. Tá? Então eu obtive um ID igual a 0,434 e um VD igual a 0,659 volts. Note que o VD deu muito próximo do caso anterior, foi feito pelo método iterativo, né? E o ID deu exatamente igual ao que deu no caso anterior. Então a gente vê que o modelo linear por partes ele dá uma boa aproximação. Tá? E por último, né, na letra C, vamos resolver a mesma questão, tá? Pelo método usando o modelo da queda
de tensão constante, tá? Nesse caso, a gente vai ter aqui nossa fonte de alimentação, nosso resistor de 10K. Aqui a gente vai ter o diodo ideal. E aqui a tensão, que nesse caso vai ser considerada de 0,7 volts. Então, resolvendo aqui, eu vou ter que o ID vai ser igual a 5 menos 0,7 sobre o resistor de 10K. Daqui eu vou tirar que o ID vai ser igual a 0,43 mA e o VD, claro, vai ser igual a 0,7 volts. Tá? Então a gente vê um pouco de perda de precisão, mas ainda funcionando. Certo? Bom, com isso aqui a gente vai concluir essa parte da aula, tá? E nas aulas síncronas a gente vai fazer mais alguns exercícios. Ok? Agradeço a vocês pela atenção e até mais.